Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre transformada de fontes. Utilizada para simplificação da análise de circuitos, é fundamental que você entenda para a aplicação dessa ferramenta o conceito de equivalência. O que quer dizer quando afirmamos que um circuito é equivalente a outro? Um circuito é dito equivalente quando as curvas características de tensão e corrente são idênticas ao circuito original. Por exemplo, no circuito da figura 1, estou interessada na análise da tensão e da corrente do resistor 8. Eu posso fazer isso analisando o circuito da figura 1 ou analisando o circuito da figura 2. Por quê? Porque o circuito da figura 2 é equivalente ao circuito da figura 1. Significa dizer que as características de tensão e corrente de um determinado elemento, como um resistor de 8 ohms, é equivalente. Tanto faz eu analisar pelo circuito da figura 1, quanto eu analisar pelo circuito da figura 2, que eu vou obter as mesmas respostas. Vamos ver? No circuito da figura 1, eu estou interessada no V0 ou no I0. Podemos fazer isso pela análise dos nós, né? Então, eu vou tratar aqui como meu nó de referência, vou chamar aqui de uma tensão VA, aqui é o meu próprio V0, como aqui é meu nó de referência, aqui vale 12 volts, tá? Aqui é a minha corrente I0, vou chamar aqui de uma corrente I1, e vou chamar aqui uma corrente 2, e aqui de uma corrente I3, tá? Vamos partir, então, para a análise dos nós do nó A. Vamos começar com o nó A. Para o nó A, eu tenho que a corrente I1 sai, I3 sai, I2 sai. Então, vou chamar isso aqui de um nozinho A e aqui de um nozinho B, tá? Então, para o nó A, eu tenho que sai 1, sai 3 e sai I2. Eu posso dizer que I1 mais I2 é igual a menos 3. Ou ainda, VA sobre 4 mais VA menos V0 sobre 2 é igual a menos 3. Essa seria a minha primeira equação. Vamos à análise do nó B. Para o nó B, eu tenho que chega I2, sai o I0 e sai o I3. Então, I2, ele vai ser I0 mais I3. I2 vai ser VA menos V0, dividido por 2. O I0 vai ser o V0, dividido por 8. E o meu I3 vai ser o V0 menos 12 dividido por 3. Duas equações, perdão, essa é a minha segunda equação. Duas equações, duas variáveis, sistema completamente determinado. Ao resolver esse sistema linear, vocês encontram que o VA vale menos 1,87 volts, e o VB, ele vai valer a 3,2 volts, tá? E aí, o VB não, perdão, o V0, eu botei o nó B ali, mas é V0, 3,12 volts. E se eu estou interessada no I0 também, é 3,12 dividido por 8. O meu I0 vai dar 0,4 ampere. Então, analisar pela análise dos nós, o circuito da figura 1, eu tenho que V0 é 3,2 e I0 é 0,4. Vamos agora fazer a análise com o circuito da figura 2, formada por dois resistores e uma fonte de corrente. Observe que esse circuito, dito equivalente ao anterior, ele é muito mais simples. Então, eu posso resolver por um divisor de corrente, por exemplo, para encontrar o I0. Daí eu digo que é 2 dividido por 8 mais 2, vezes a corrente de entrada, que é 2. Então, eu acho aqui muito mais simples que a minha corrente I0 é 0,4. Por sua vez,
V0 vai ser 0,4 vezes 8, o que dá 3,2 volts, tá bom? Então, ao analisar o circuito 1 da figura 1 ou analisar o circuito da figura 2, eu encontrei os mesmos valores para I0 e V0. Eles possuem as mesmas características de tensão e corrente. Sendo assim, eu posso dizer que os meus circuitos são equivalentes. O circuito da figura 1 é equivalente ao circuito da figura 2. Eu obtive o valor de tensão e corrente por ambos e obtive o mesmo resultado, tá? Então, a transformada de fonte nos diz que é um processo de substituir uma fonte de tensão em série com o resistor por uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor, que eles serão equivalentes. Significa que, se eu tiver um circuito aqui nos terminais A e B, ou nos terminais A e B da figura 3 ou da figura 4, essa parte aqui de tensão em série com resistor vai ser equivalente com a fonte de corrente em série com resistor. Eu posso manipular qualquer um dos dois lados para fazer a análise, desde que isso venha facilitar o meu estudo, que para mim eles serão equivalentes. Eu terei as mesmas características de tensão e corrente, tá bom? Mas antes de falar um pouco mais sobre as características desta técnica, vou provar para vocês essa questão da equivalência, tá? Então, no circuito da figura 3, eu tenho uma fonte de tensão em série com resistor e uma carga, agora crescida aqui nos terminais A e B, uma carga RL qualquer, uma carga resistiva qualquer, cujas características de tensão vai ser V e a corrente L. O circuito da figura 4, fonte de corrente paralela com o mesmo resistor, eu inseri a mesma carga resistiva, tá? Então, a partir do circuito da figura 3, eu posso dizer que IL vai ser VS dividido por R mais RL, tá? E aqui, a partir do circuito da figura 4, eu posso fazer um divisor de corrente para achar IL, né? Eu posso dizer que IL, ele vai ser R dividido por R mais RL, multiplicado pela corrente total de entrada, que é IS. Bom, IL do lado de cá e IL do lado de lá, vou igualar, tá? Então, eu posso dizer que VS dividido por R mais RL vai ser dividido por R mais RL vezes IS. Mesmo no denominador igualdade matemática, eu vejo aqui que os circuitos serão equivalentes desde que eu obedeça a lei de Ohm, tá? Então, o resistor será igual, o que tiver aqui em série vai estar aqui em paralelo, e os valores de tensão e corrente, eles seguirão a lei de Ohm, tá certo? Então, vamos a algumas observações. Essa técnica de simplificação de circuito, a transformada de fontes, também é aplicada a fontes dependentes. Eu também posso utilizar ela com as fontes dependentes, tá? E a segunda observação é, a seta da fonte de corrente, ela está voltada para a polaridade positiva da minha fonte de tensão. Mano, repete aí, repito. Significa que ao fazer a transformada de fontes, eu preciso apontar a seta da minha fonte de corrente, se eu tiver do circuito série para o circuito paralelo, para onde está apontando o positivo da minha fonte de tensão, bem como o contrário. Eu vou colocar o positivo da minha fonte de tensão para onde a seta está apontando, tá? Muito cuidado com isso. Então, vamos resolver o nosso circuito do exemplo 1, da figura 1, fazendo a transformada de fontes. Aqui eu tenho uma fonte de corrente paralela com o resistor, tá? O objetivo aqui é determinar o V0, como a gente fez antes, mas agora eu quero fazer utilizando a transformada de fontes. Então, aqui eu tenho um resistor em paralelo com uma fonte de corrente, eu posso transformar ela numa fonte de tensão em série com esse mesmo resistor, que eu vou estar trabalhando com circuito equivalente, dará a mesma análise para encontrar o I0 e V0. Vamos lá? Então, primeiro,
uma fonte de tensão, ela vai estar em série com um resistor de 4 ohms. Marley, para onde está o polo positivo dessa fonte de tensão? Para onde aponta? Então, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Qual o valor da minha tensão dessa fonte? Tenho que obedecer a lei de Ohm. V é o que eu quero saber. R, 4, a corrente 3. Então, meu V vai ser 12 volts dessa transformada aqui, tá? Então, aqui fica 12 volts. A outra parte do circuito eu repito. Então, aqui meu resistor de 2 ohms. Aqui, o meu resistor de 8 ohms, onde eu estou interessada no valor de V0, logo de I0. Aqui, o resistor de 3 ohms. E aqui, a minha fonte dada, positiva em cima, negativa embaixo, de 12 volts, tá? Vou continuar na minha transformada de fontes. Tenho aqui um resistor, 4 ohms, em série com um resistor de 2 ohms. Isso aqui me dá um resistor, posso enxergar aqui como associação com um resistor de 6 ohms. E aí eu vou ter uma fonte de tensão de 12 volts em série com um resistor de 6 ohms. Posso transformar ela numa fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor, tá? Então, entra aqui o resistor de 6 ohms. Para onde aponta a fonte de corrente? Para baixo. Que aí é onde está o polo positivo da fonte, tá? Qual o valor da minha fonte de corrente? Sigo a lei de Ohm. I vai ser 12 dividido por 6, que é o resistor. Aqui vai ser uma fonte de 2 amperes. A outra parte do circuito, previamente dada, né? Eu repito. Então, aqui vai ser 8 ohms. E aqui está o V0. 3 ohms. E aqui o 12 volts, tá? Onde o positivo está em cima. Posso fazer mais uma transformada e trabalhar com tudo como sendo circuito paralelo. Eu posso pegar esse resistor e essa fonte de tensão e fazer outra transformada. É uma fonte de tensão em série com resistor. Então, eu tenho aqui, repito essa parte do circuito, eu tenho 2 amperes, né, que foi dado vindo de outras transformadas, 6 ohms. Aqui é onde é solicitado, né, 8 ohms. E aqui o V0. E ali onde eu vou fazer a nova transformada. Então, o resistor ele vai ficar em paralelo agora, de 3 ohms. E eu vou ter uma fonte de corrente apontando para o positivo que é em cima. Qual o valor da minha corrente? 12 dividido por 3, 4 amperes. Então, aqui eu tenho uma fonte de 4 amperes. Muito mais fácil a análise a partir desse circuito, porque eu tenho o circuito todo em paralelo, tá? Vou simplificar 6 com 3. 6 paralelo com 3. Vai ficar 6 vezes 3, produto pela soma, vai dar 2 ohms. Então, eu vou ficar aqui com um resistor de 2 ohms. O 8 ohms foi dado na questão. Eu repito ele aqui. E agora eu tenho uma associação de fontes de corrente em paralelo. Eu posso pegar o sentido da maior fonte, nesse caso 4 amperes, 4 amperes, e subtrair, visto que os sentidos são opostos, da fonte de 2 amperes. Então, aqui me daria uma fonte resultante de 2 amperes. Se você observar bem, esse circuito é o circuito da figura 2 do início da aula, né? Então, para encontrar aqui V0, para encontrar o V0 e o I0, eu fiz uma divisão de corrente. Então, vamos lá. I0 vai ficar 2 dividido por 10 vezes 2, o que deu 0,4 amperes. E o V0, 0,4 vezes 8, o que dá 3,2 volts, tá? Então, observe que
Foi uma análise muito mais simples, divisor de corrente, que a análise do nó feito previamente. Então, esse circuito aqui, ao final, pós-transformada, ou seja, circuito que inicialmente eu chamei de circuito da figura 2, ele é equivalente ao circuito da figura 1. Então, com simplificações através de transformada de fontes, eu posso analisar o circuito da figura 1 ou o circuito equivalente encontrado ao final. Tá certo? Então, a transformada de fontes, ela tem essa simplificação, ela nos traz essa simplificação na análise de circuito. Vamos agora analisar, por fim, o exemplo 2, formado por uma fonte dependente. Então, eu tenho aqui uma fonte de corrente dependente da tensão do resistor de 2 ohms, tá? Eu vou começar pela transformada de fonte exatamente nela, e a questão pede determine Vx. Vou começar a transformada exatamente nela, porque eu tenho uma fonte de corrente dependente, mas paralelo com o resistor de 4 ohms. Então, eu vou repetir aqui o resto do circuito, né? Então, aqui eu tenho mais 6, perdão, uma fonte de 6 volts. Aqui eu tenho um resistor 2 ohms. E aqui 2 ohms também, onde tem aqui o Vx, tá? Aqui 2 ohms. E eu vou fazer a transformada, então vai ficar uma fonte de tensão em série com um resistor. Qual lado eu boto o resistor, qual lado eu boto a fonte, tanto faz. Eles estão em série. Agora, o mais importante é saber qual a polaridade da fonte. E a polaridade positiva é onde aponta a fonte. Aceita. Então, aqui positivo, aqui é negativo. E eu continuo com o 18 volts aqui, dado previamente na questão, tá? O valor da resistência continua 4. E o valor da fonte de tensão obedece à lei de Ohm. Vx vai ser igual a R 4 vezes a fonte de corrente, que é 0,25. Perdão, Vx não, o V da fonte de tensão. 4 vezes 0,5, agora sim, Vx. Então, V vai dar 1 Vx, ou próprio Vx, tá? Então, essa fonte de tensão aqui da transformada é Vx. Eu vou simplificar mais, que eu quero ficar com a malha única para trabalhar a tensão, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer essa transformada aqui. Eu tenho uma fonte de tensão em série com o resistor. Posso transformar ela numa fonte de corrente apontada para cima, visto que a polaridade positiva está em cima, em paralelo com o resistor, esse cara aqui, de 2 ohms, tá? Aí eu tenho o próprio 2 ohms dado na questão, onde aqui está Vx, não vamos esquecer disso. Da transformada, me veio 4 ohms, e a fonte de tensão positiva, negativa aqui de Vx, e aqui 4 ohms, e dado previamente na questão, aqui 18 volts. Qual o valor da minha fonte de corrente? Eu obedeço à lei de Ohm. Então, vai ficar aí 6 dividido por 2 dá 3 amperes. Então, aqui é uma fonte de corrente de 3 amperes, tá? Eu vou tirar a equivalência desses dois resistores em paralelo, que vai dar 1 ohm. Então, no lugar desses dois caras aqui, eu vou enxergar um único resistor de 1 ohm, tá? E aí, dessa fonte de corrente de 3 amperes com um resistor equivalente de 1 ohm, eu vou fazer outra transformada de fonte. E aí, eu vou encontrar a minha malha única, onde eu vou ter uma fonte de tensão apontando para cima, tá? 3 vai obedecer a lei de Ohm, e V, vou fazer aqui, V é igual a R, que agora é 1, né, da equivalência, vezes 3 da corrente, vai dar 3 volts. Então, aqui vai dar uma fonte de 3 volts. Um resistor em série de 1 ohm, vindo da equivalência de 2 com 2, não esquecendo que daqui, né, da ponta do 4 até aqui eu tenho Vx, então, daqui até aqui, positivo, negativo de Vx, e aqui segue
que foi dado pela transformada, né? Então, aqui vem 4 ohms, fonte de tensão dependente de Vx e o 18 volts, positivo e negativo, dado inicialmente na questão. Tá bom? Então, vou rodar aqui, vou só repetir esse circuito aqui, tá? Então, ficou das transformadas até então, mais ou menos 3 volts. Aqui ficou o resistor de 1 ohm, depois outro resistor de 4, então 1 ohm. Aqui resistor de 4 ohms. Aqui a minha fonte de tensão dependente, positivo e negativo de Vx. Daqui para cá, eu tenho positivo e negativo, 18 volts. E recordando que da ponta do 4 até o referente, ao nó comum, eu tenho Vx. Então, daqui até aqui, foi dado que é o Vx que eu estou procurando, tá bom? Então, vamos lá. Vou rodar a malha, eu vou chamar isso aqui de uma corrente qualquer I, e vou rodar a malha. Então, vai ficar menos 3, mais 1I, mais 4I, mais Vx, mais 18, igual a 0. Posso dizer que 5I, mais Vx, igual a menos 15, é a minha primeira equação, tá? 3, 18, 15 positivo, para o outro lado 15 negativo, 1 e 4, 5 e Vx. Agora, eu posso analisar só essa parte aqui do circuito, ó. Tá? Só essa parte aqui que eu pintei de amarelo, para encontrar a minha segunda equação para análise. Então, eu posso dizer que menos 3, vou até trazer o circuito para cá, para vocês enxergarem melhor. Então, aqui é 3 volts, aqui é 1 ohm, daqui até aqui, eu sei que é Vx. E aqui corre uma corrente, tá? Então, menos 3 mais I mais Vx é igual a 0. Ou ainda, I mais Vx é igual a 3. É a minha segunda equação, tá? Duas equações, duas variáveis. Eu posso dizer que meu sistema, ele é determinado, tá? E aí, resolvendo um sistema linear, eu sei que o meu Vx vai valer 7,5. Então, aqui, eu chego aqui, Vx, ele vale 7,5 volts. E o meu I, ele vale menos 4,5 ampere. Então, a questão pedia Vx, tá aqui. Então, observe que eu realizei algumas transformadas, né? 1, 2, tirei a equivalência de resistores 3, aí vim para cá, 3 transformadas para tornar o sistema uma única malha e uma análise muito mais simplificada. Então, o que se eu tivesse aqui seriam 3 malhas, né? Uma fonte de corrente entre 2 malhas ou análise dos nós, mas a análise de uma única malha e equações muito mais simples torna mais direta a análise do meu circuito. Então, a transformada de fontes é uma das técnicas que vem a simplificar a análise do meu circuito. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Até uma próxima aula.